Vamos agora estudar as propriedades das pleuras e do espaço interpleural. Bom, cada pulmão é envolvido por duas pleuras ou duas túnicas serosas que se desenvolvem ainda nas primeiras semanas de gestação. Para se fazer uma analogia, imagine que essa figura, o punho, representa um pulmão que, quando pressionado contra um balão, forma duas camadas. Uma camada do balão se mantém em contato com o punho, enquanto outra camada se mantém afastada do punho, ou seja, ela não entra em contato com o punho. Além disso, entre essas duas camadas há um espaço. Bom, isso se assemelha ao modelo das pleuras pulmonares, onde a lâmina superficial, ou seja, aquela que não entra em contato com os pulmões, é chamada de lâmina ou pleura parietal, enquanto aquela que entra em contato com os pulmões é chamada de pleura visceral. Essas pleuras só são contínuas uma com a outra na região onde os brônquios entram nos pulmões. Entre as pleuras há um pequeno espaço, ou também chamada cavidade interpleural. Nesse espaço há uma pequena quantidade de líquido pleural, uma espécie de lubrificante sintetizado por ambas as pleuras. A finalidade desse líquido é atenuar, reduzir o atrito entre as duas lâminas, entre as duas pleuras, durante o ciclo respiratório. No respectivo corte transversal, a gente pode observar pulmão direito, pulmão esquerdo e as pleuras envolvendo os pulmões. No caso da pleura mais externa, em contato com a caixa torácica, a pleura parietal, enquanto que mais internamente, em contato com os pulmões, a pleura visceral. A gente também consegue ver isso no pulmão direito, a pleura parietal e a pleura visceral. E entre as duas pleuras, a região mais escura, o espaço ou a cavidade interpleural. Então, o espaço interpleural esquerdo e o espaço ou cavidade interpleural direita. Por meio também de um corte transversal, a gente pode observar novamente a pleura visceral em contato íntimo com os pulmões, a pleura parietal já em contato com a caixa torácica, com o gradil costal, e entre as duas pleuras, a cavidade pleural, que a gente consegue ver bem. Então, a pleura visceral, bem em contato com os pulmões, a pleura parietal, e esse espaço entre as duas pleuras, a cavidade pleural ou espaço interpleural.
Vamos para mais uma figura. Nessa imagem a gente vai ver apenas a pleura parietal, tá? Então a gente pode observar que a pleura parietal reveste então a parede interna da caixa torácica, do gradil costal, bem como a superfície superior do músculo diafragma e as paredes laterais do mediastino. Essa imagem é importante porque, como a gente consegue observar que a pleura parietal está ligada à superfície do músculo diafragma e ao gradil costal, a gente pode então perceber que quando ocorre o momento inspiratório, essa pleura é movida junto com o gradil costal e com o músculo diafragma, o que consequentemente afasta mais ainda a pleura parietal da pleura visceral. E isso vai ser importante quando a gente for discutir a respeito da pressão intrapleural. Além disso, ambas as pleuras são inervadas. No entanto, a pleura parietal é inervada por fibras somáticas, ou seja, essa pleura é altamente sensível também a estímulos dolorosos. Vamos agora estudar algumas propriedades do espaço pleural ou da cavidade pleural. Olha a respectiva afirmação. As forças de coesão do líquido intrapleural promovem a adesão dos pulmões à caixa torácica. Para entender essa afirmação, vamos fazer a seguinte analogia. Imagine que nós temos uma placa de vidro e sob essa placa de vidro a gente vai colocar uma pequena quantidade de água, uma película de água. Depois disso, uma outra placa de vidro é colocada sob essa película de água. Bom, você concorda comigo que se eu tentar afastar essas duas placas de vidro, haverá uma pressão que dificulta a separação dessas placas de vidro, ou seja, essas placas de vidro ficariam de certa forma coladas uma na outra, ficariam aderidas uma com a outra. Ou seja, separar essas duas placas ficaria mais difícil. No entanto, os movimentos de deslizamento, uma placa sobre a outra, ocorreriam de forma mais fácil, uma vez que a água ou líquido evitaria o atrito entre essas duas placas de vidro. Bom, isso é exatamente o que ocorre com as pleuras e o líquido interpleural, uma vez que o líquido interpleural funciona então como uma espécie de lubrificante que durante o ciclo respiratório, inspiração e expiração, reduz o atrito entre as pleuras, facilitando o movimento entre elas. Além disso, esse líquido interpleural, que de certa forma adere à pleura parietal com a pleura visceral, quando somado à força
de retração elástica dos pulmões, que tendem a puxar os pulmões em direção medial, mais a força proporcionada pelas propriedades elásticas da caixa torácica, essas duas forças opostas, então, criam uma pressão na cavidade pleural negativa ou subatmosférica. Lembra que, por convenção, a pressão atmosférica é adotada como sendo 0 milímetros de mercúrio. Desse modo, se a pressão da cavidade pleural é de menos 3 milímetros de mercúrio, essa pressão então é abaixo da pressão atmosférica, ela é subatmosférica. E essa pressão intrapleural varia durante o ciclo respiratório. Vamos analisar o respectivo gráfico. Então temos aqui um gráfico representando a pressão intrapleural durante as fases inspiratória e expiratória. No início da fase inspiratória, a pressão intrapleural é de aproximadamente menos 3 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão negativa, uma pressão subatmosférica. À medida que a inspiração ocorre, as pleuras acompanham o movimento do gradil costal, bem como o rebaixamento do diafragma, especialmente a pleura parietal. No entanto, há uma resistência elástica dos pulmões resistindo a essa expansão, o que torna a pressão na cavidade pleural na fase final da inspiração ainda mais negativa, ainda mais subatmosférica, chegando a aproximadamente menos 6 milímetros de mercúrio. E quando os músculos inspiratórios relaxam e o movimento dos pulmões, bem como das pleuras, retornam à posição inicial, a pressão intrapleural também volta à sua pressão inicial de aproximadamente menos 3 milímetros de mercúrio. Bom, então a pressão intrapleural torna-se mais negativa na inspiração. O gráfico acima representa a pressão alveolar, ou seja, a pressão no interior dos alvéolos. Bom, antes de iniciar a inspiração, a posição inicial, a pressão alveolar é igual à pressão atmosférica. Ao iniciar, então, a inspiração, com o rebaixamento do músculo diafragma e a expansão da caixa torácica, há então um aumento de volume, o que consequentemente diminui a pressão alveolar, deixando esta mais negativa, de aproximadamente menos 1 milímetro de mercúrio, o que consequentemente provoca então a entrada de ar nos pulmões até os alvéolos. Com o relaxamento do músculo diafragma e dos músculos intercostais, o volume da caixa torácica diminui, provocando um aumento
da pressão alveolar, que se iguala à pressão atmosférica e torna-se ainda positiva, ou seja, maior do que a pressão atmosférica, mais 1 milímetro de mercúrio. Nesse momento, então, o ar ou os gases fluem dos alvéolos para fora dos pulmões, de modo a igualar a pressão alveolar com a pressão atmosférica. E nesse ponto, inicia o ciclo inspiratório novamente. É importante diferenciar pressão alveolar é uma coisa e pressão intrapleural é outra coisa. A diferença entre pressão alveolar e pressão intrapleural é a pressão transpulmonar, que de certa forma mede a resistência elástica dos pulmões. Bom, vamos voltar agora à pressão intrapleural. Sabendo que esta é subatmosférica, você concorda comigo que se houver uma fístula, ou seja, uma comunicação com o espaço externo, como por exemplo em lesões causadas por arma branca ou traumatismos de costela, onde há uma perfuração da pleura parietal, o ar atmosférico, que encontra-se com uma pressão maior do que a pressão intrapleural, irá se mover, irá fluir em direção a um espaço interpleural, irá fluir para a cavidade pleural. Esse ar então flui até que se tenha um equilíbrio entre a pressão atmosférica no interior dos pulmões, ou melhor, no interior da cavidade pleural. Nessas condições, o pulmão colapsa para o tamanho não estirado, ou seja, aquela tensão elástica que puxava os pulmões medialmente, somado à presença de ar na cavidade pleural, promovem esse recuo dos pulmões medialmente, o que obviamente compromete as trocas gasosas. Essa condição é chamada de pneumotórax, ou seja, ar na cavidade pleural. Na respectiva radiografia, a gente pode observar esse recuo dos pulmões, melhor, do pulmão direito, sendo observado por essa linha bem fininha representando o pulmão direito. Tá vendo que ele está recuado medialmente? E todo esse espaço fora dos pulmões há a presença de ar, ou seja, a presença de ar na cavidade pleural. Na imagem por tomografia computadorizada fica mais fácil observar, tá vendo? Esse espaço mais escuro corresponde ao ar na cavidade pleural, tá vendo? Então isso é um pneumotórax. Beleza? Essa aula então foi elaborada pelas seguintes referências.